Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Origens com Lígia Zottini, Gabi Maciel e uma convidada linda, Rainha Abelha. Deca, seja muito bem-vinda. Obrigada, vim bater minhas asinhas aqui, polinizar algumas coisinhas. Eba. Seja bem-vinda. Bom, vou deixar você, né, depois ao longo desta surpresa vai se desvelar, né, o que tem de Deca, para quem não a conhece, com toda essa beleza desses seres tão sagrados que são as abelhas. Mas a gente pode começar a conversa por onde a gente conversa e começa sempre, que é Origens para você. E a partir dali você vai puxando todos os seus ganchos sagrados. Sim, agradeço a oportunidade de estar aqui e vim para cá. Quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, como um convidado que falou, acho que foi o Arthur, se eu não me engano, gente, mas Origens, o que eu vou falar? Não entendo nada de Pleiadiano, Lemuriano, Atlantes, todo esse povo, pelo amor de Deus, o que eu vou falar? Aí acaba, não, Origens e tal. Aí eu falei, bom, tem muitos recortes, né, sobre Origens, mas assim, o que me vem, né, o recorte que me vem para dizer sobre a minha origem é a partir do meu nome, né? E a Carla trouxe um pouco, né, essa questão da nossa família, dos avós, e para mim... O episódio anterior é da irmã, anterior, essa gente, é a outra irmã. Ouçam, gente, e assistam o episódio anterior, porque é uma dobradinha. Isso. E aí, o meu recorte sobre o meu nome, Andréa Cristina. Por metade da minha vida, eu neguei esse nome. Eu falava assim, pai, que brega. Nome composto, Andréa Cristina. Da onde você tirou isso? Péssimo. E ao longo do tempo, desenvolvendo, né, a minha consciência e buscando esse autoconhecimento de quem eu sou, eu resgatei a beleza desse nome Cristina, que vem de Cristo, do seguidor de Cristo, de cristianos, eu não sei exatamente assim a palavra original, mas que vem daquele que segue de um discípulo do Cristo. E Andréa, eu já ouvi dizer, assim, em interpretações mais rasas, que era muito feminino, porque André é um nome masculino italiano, né? E aí, fazendo uma pesquisa também, eu descobri que vem de Santo André, que é um dos discípulos do Cristo, que foi um daqueles que tornou a palavra do Cristo popular, que disseminou essa palavra do Cristo. Eu falava assim, gente, eu vou nesse podcast falar de Jesus. Eu quero falar de Jesus Cristo! Queremos. E aí, vamos acabar com tudo que a igreja fez. Vamos! Claro, né, assim, eu vou trazer aqui vou trazer uma fala das abelhas, porque é com o que eu trabalho hoje, eu coloquei no meu Instagram agora que eu sou a Queen Bee da Believing. Gente, como soletra, para as pessoas te acharem, vocês precisam achar. Believing Mel, Bee de abelha, Living de viver, né, da vida, Believing Mel, é nosso Instagram. E então assim, vou trazer esse recorte da abelha, mas o meu nome e a minha origem está totalmente conectada às abelhas, porque tudo é uma coisa só, né? Então assim, ao longo da minha jornada, eu vivi muito essa vida, né, desconectada da espiritualidade, da minha origem, negando o meu nome Andréa Cristina. Eu só queria ser Andréa Barrichello, porque para quem não sabe também, eu sou prima do Rubinho Barrichello. E eu me apeguei muito a essa parte da minha origem, dessa família e dessa... com uma honra enorme. Com uma honra enorme, mas com uma vaidade enorme, um egocentrismo enorme, um narcisismo enorme, porque eu só queria assinar Barrichello, eu só queria ser conhecida como Barrichello, e eu só vivi essa parte do meu ser, essa parte da minha origem, da minha verdade, que me segmentou na minha integridade do que eu era, que era Andréa Cristina Câmara Barrichello, com toda essa origem que me compõe, essa integralidade. E aí, nessa jornada da metade da minha vida, eu perdi essa parte, né, e fui muito para esse campo do material, do consumismo, daquilo que grande parte da nossa sociedade vive hoje, né, que é uma vida desconectada desse sutil, desconectada da natureza, desconectada dessa simplicidade de ser, para essa busca do ter. Até que de tanto eu querer ter, eu fiquei pobre, vazia. Eu tinha tudo e não tinha nada. Então, trabalhei em agências de design por 14 anos, fui gestora de contas, trabalhei com embalagens. Então, assim, eu era especialista, eu trabalhava em agências especialistas em fazer embalagens para a grande indústria, para as corporações. Então, várias marcas conhecidas da indústria alimentícia, da indústria de cosméticos. E eu ali, como atendimento, como essa ponte facilitando
os projetos de design para criar as embalagens, as formas. Mas e os conteúdos que tinham dentro daquelas formas? E o conteúdo que tinha dentro da forma da Andréa Cristina, que só queria essa estética de fora, né? Assim, então, assim, as roupas bonitas, comprar muito, e eram procedimentos estéticos e muitas coisas para o externo, que é importante, mas esquecendo desse interno. Até que eu desintegrei, né? Assim, eu vivi um crash com esse sistema e cheguei no ápice da minha carreira na Future Brand. E uma hora eu estava dentro de uma sala, facilitando um processo para fazer rebranding de uma marca grande de cerveja, e nem beber eu bebia. E eu falava assim, o que eu estou fazendo? E eu estava doente, literalmente, um ar-condicionado, uma semana dentro daquela sala, entrevistando, assim, grandes executivos. E eu falei assim, e o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou ficando doente, fisicamente, literalmente. E a minha alma dizendo assim, pelo amor de Deus, me ouve, me escuta, olha para mim, assim. E eu estava totalmente com essa venda da Matrix, né, assim. E aí, no dia seguinte, eu pedi demissão pro meu chefe. Ele, não, tira uma licença remunerada, fica 3 meses, pensa o que você quer fazer na agência. Eu falo assim, não, eu só quero ir embora, eu só quero ir embora, eu só quero sair daqui, pelo amor de Deus. E aí, eu fui numa jornada espiritual, buscando a origem dessa outra parte que estava esquecida, adormecida e negada. E também me perdi um pouco porque era tanta sede que eu tinha dessa busca da minha origem, do meu ser, do meu autoconhecimento, e que eu também me perdi um pouco nessa espiritualidade. E hoje eu vivo esse caminho da integração, que eu acho que é o caminho de retorno às origens, às minhas origens, que me compõem Andréa Cristina Câmara Barrichello, e que tem tudo a ver com essa força crística, e que eu vou fazer esse link com as abelhas. Maravilhoso. E revisitando a minha origem, eu lembro que a gente frequentava um centro espírita, meu pai, eu, minha irmã, e eu lembro de uma palestra que a mulher falava da descida do Cristo para a Terra, no corpo de Jesus. Né? Então, assim, dentro dessa origem, do meu entendimento, do meu conhecimento, porque falar de Jesus e de Cristo, dessa consciência, é uma coisa infinita, ampla, de muitos recortes e muitas interpretações. Mas, para mim, eu nunca me esqueço, eu era uma criancinha, e eu ouvindo essa palestra, a mulher falando da preparação do plano espiritual para a vinda de Cristo nesse corpo de Jesus, que foi esse médium que canalizou essa consciência de forma perfeita. E aí, resgatando essa lembrança, eu começo a resgatar essa minha origem crística, dessa pessoa que veio para disseminar a palavra do Cristo. Aí você pensa assim, bom, então por que você não virou uma pastorinha de igreja? Não. A minha forma de disseminar a palavra do Cristo é através da natureza e é através das abelhas. Ai, meu Deus. E aí eu entro nesse universo das abelhas, como esses seres que vêm polinizar a palavra do amor, que vêm polinizar e trazer para o planeta a frequência do amor, que é a frequência crística. Então, assim, hoje eu começo a ver se desenhando assim a minha vida e como uma coisa está ligada à outra, e eu falo assim, nossa, eu até poderia ser uma pastora, mas a minha igreja é a igreja da natureza. Uma vez que eu li um texto que fala assim, cara, minha igreja não tem teto, a placa da minha igreja é escrito liberdade, porque eu acho que assim, toda a nossa conexão espiritual deveria ser uma conexão libertadora e não aprisionadora, doutrinadora, né? E eu, assim, digo que os meus companheiros de igreja são os passarinhos, a natureza, as abelhas, as árvores, sabe? É todo esse universo que é para todos, né? Que é o sol. O sol ilumina a todos, o sol não faz distinção de, não, você eu vou iluminar, vou esquentar, vou aquecer, e você não, porque você é assim, não. Então, eu acho que essa consciência crística é uma consciência desse amor que é para todos, igualmente. Maravilhoso. Nossa, eu preciso fazer um parênteses, amiga, na sua fala, que eu me lembrei do meu período de catecismo, e que eu questionei o padre e eu quase fui expulsa da catequese. Adoro. Porque, e aí me veio um download aqui de um dos frames que eu acho que, e eu tô falando isso sobre o meu prisma, né, da nossa desconexão com a natureza. Porque uma das falas de Jesus, ele fala, onde 1 ou 2 estiver, lá eu estarei. E quando
o padre estava falando isso no catecismo, eu questionei ele. Falei, não, então se Jesus está em todos os lugares, se onde então eu estou, então ele está comigo. Eu não preciso ir à igreja. Eu questionei, né, o padre, eu não preciso ir a um templo para me conectar, porque se eu sou o templo e a natureza é o templo, ele está em todos os lugares. E é sobre isso, porque a humanidade, quando ela entra nesse processo de desconexão e busca a figura crística, e nada contra, né? Acho que todos os caminhos são caminhos, né? Todas as formas são formas de se conectar. Mas a hora que a gente sai do natural e entra para um templo para reverenciar algo que está fazendo a menção justamente à natureza e falta e tem esse gap, e eu, sei lá, com meus 7 anos questionando isso, eu acho que você trazendo esse questionamento, é essa reconexão desse Cristo interno que está em todos os lugares. E eu sinto, enfim, né, e é a sua geometria de hoje, é o seu renascimento, né, porque é essa reconexão e é a polinização do que você está trazendo sobre o Cristo, através das asas das abelhas e da consciência delas. E eu me lembrei dessa história porque, cara, pra mim foi muito marcante isso. Porque foi o ponto de disruptura, óbvio, né? Enfim, entrei numa jornada cristã ali durante muitos anos, bem de família, mas foi um ponto de ruptura pra mim do processo que é a conexão interna e não externa. Exatamente. E os povos, né, os egípcios, e assim, estudando, né, a simbologia e a origem da abelha, você vê que a abelha, ela tá ligada à vida eterna e à ressurreição. Ai, fantástico. Fala Conta mais. mais. Ao renascimento. Ai, que então, lindo. assim, vamos falar um pouquinho de origens das abelhas, né? Que eu fui pesquisar isso um pouco, assim, pra... Tá bom, vamos lá, tentar teorizar um pouco o que eu sinto na prática da borda, né? Então, assim, um primeiro recorte que eu queria trazer é que as abelhas, elas se originaram das vespas. Então, as vespas, elas estão no planeta há, sei lá, 200 milhões de anos, as abelhas há 100 milhões de anos e os humanos, Homo sapiens, há 300 mil anos. Então, assim, as vespas são as abuelas, as ancestrais. Ai, que lindo das isso. abelhas. Tá. E dentro dessa evolução, as vespas são seres que se alimentam de outros animais. Então, vamos chamar assim, as vespas são carnívoras. Então, as abelhas são uma evolução consciencial das vespas e elas passam a se alimentar do quê? De pólen e néctar. Ou seja, também já é uma dica para a humanidade dizendo assim... nesta jornada espiritual da humanidade, Fantástico isso. precisa haver uma evolução de consciência para que a gente deixe de se tornar carnívoros, ou como diz o Zé Vivo, carniceiros, para virarmos vegetarianos. Sim. E aqui eu não estou levantando bandeiras, né, sobre assim, eu acho que a gente precisa ser muito livre, cada corpo é um corpo, cada ser é um ser, e a gente precisa se ouvir, se respeitar e se conhecer para que a gente possa tomar as nossas decisões. Mas tem uma informação aí nesse campo que diz assim, para a humanidade evoluir, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Níveis de E você se consciência alimentar de néctar e pólen e dessa essência da flor, que é um ser assim, é a maior manifestação do reino vegetal, a mais divina de todas, é porque existe ali um caminho de uma dica para a humanidade que a gente vai precisar passar por essa transformação para a gente poder fazer uma virada de evolução aqui no planeta Terra, que passa pela nossa alimentação, pelas nossas escolhas alimentares, pela forma como a gente cultiva o nosso alimento. Então, assim, as abelhas também têm essa origem de Deméter, né, dessas deusas da agricultura. Então, assim, tem toda uma ligação da nossa forma de alimentação, com a origem das abelhas que vêm das vespas, das abuelas, com essa nova consciência dos novos humanos. Perfeito. Que precisam ser mais abelhas. Hoje eu vejo assim, a gente precisa viver uma sociedade abelha, que passa por muitos recortes, desde ser uma sociedade mais crística, e isso não tem nada a ver com religião. Exato. E amo todas, porque já fui até batizada na igreja evangélica, gente. Se quiser, depois eu conto esse babado. Mas assim, Eu já também. fui batizada, já passei por várias coisas. Então, respeito, amo todas as religiões, que são só caminhos para nossa libertação, para a gente olhar um dia e falar assim, cara, eu não preciso de nada disso, não preciso estar sentada no banco de igreja, não preciso estar com um padre para me falar, para me trazer a palavra do Cristo, a palavra do Cristo, de Jesus, do amor, a gente está imerso nessa banheira de amor cósmica. Exato. Então não precisa de intermediário nenhum.
Até perdi o que eu tava falando. Voltando. Do caminho do de caminho sermos mais das abelhas. abelhas. Sim. Né? Então, assim, de uma sociedade que tem o amor como essa bandeira, o amor como essa vivência, como essa realidade, um caminho de alimentação, de conexão com a natureza e de tudo que a gente está fazendo dentro da nossa cadeia alimentar mais vegetariana, mais vegetal. E de uma sociedade que sai desse drive, né, assim, individual, individualista, egoísta, que foi muito do que eu vivi na minha vida. Eu me perdi das minhas origens quando eu vivi uma vida totalmente egocentrada, autocentrada, em que, assim, era esse narcisismo que eu tinha do meu. Então, quando eu ia votar num candidato, eu falava assim, qual é o candidato que vai menos interferir na minha conta bancária, na minha vida, no meu conforto? Eu não estava nem aí para a sociedade, para as questões sociais, para a pobreza. Eu olhava os indígenas e falava, gente, que se dane índio. Esses indígenas aí, o que os caras fazem? Floresta, mas que, sabe? Ai, nada a ver. Porque eu queria mesmo, assim, meu templo era o shopping. E conforme eu fui voltando para as minhas origens, eu fui dizendo assim, meu Deus. O tamanho do retorno é o tamanho da cura. E o tamanho da desconexão que eu vivia de dizer assim, cara, é isso. Hoje eu uso uma pulseira indígena como um amuleto, não como assim um item de decoração do meu corpo, mas como um amuleto, uma ciência que essa pulseira carrega. Como a ciência das abelhas, que vem ensinar a sermos uma sociedade mais cooperativa, colaborativa e restaurativa. Então, as abelhas são um caminho de retorno a origens. Né, essa fala maravilhosa de Ailton Krenak, de que o futuro é ancestral, para mim, eu sentei ali naquela cadeira e assim, o futuro é original. Maravilhoso. O futuro é original e a origem é a verdade. Uma vez meu terapeuta falou assim, bom, tem a sua verdade, a verdade dela e a verdade. Então, assim, o futuro é original, que é a verdade que está acima de todos. Porque hoje eu estou aqui falando, dando uma fala de um recorte do meu ponto de vista, que é a vista de um ponto desse todo cósmico. Mas existe a verdade, que nem está acima. É a verdade, é o que está posto, é o que está aqui. E que a gente acessa pedaços dela, por isso que povos originários do norte falam sobre o sagrado ponto de vista, né? Cada um tem o seu, porque é um pedaço desse grande todo. E esse o grande todo, ele é o grande mistério. Né? O que é o grande todo? A gente não vai conseguir nominá-lo. Pelo menos não em corpos, talvez aqui. Eu acho que encarnados. talvez quando a gente tomar, e falo talvez porque, né? Hoje pode ser isso, amanhã pode não ser, né? A nossa percepção sobre tudo isso. Mas um ponto que eu sinto que na sua fala, amiga, e as abelhas trazem muito bem isso também, é que a gente vai acessar fragmentos. A totalidade talvez venha com a nossa consciência do todo, dos nossos todos, né? Dos nossos corpos multidimensionais, das nossas realidades. E esse pluralismo e esse multidimensional traz essa consciência de múltiplas verdades que compõem a nossa verdade. E isso também, a gente está falando do ser, mas na hora que a gente entende esse pluralismo social, aqui a gente estabeleceu um campo de consciência, né? Onde na nossa conversa, a gente já, nas nossas conexões, criamos um campo de uma verdade. O que as abelhas vêm nos relembrar é sobre isso, através dessa colaboração, entendendo que a conexão das nossas verdades gera um outro patamar, de um outro nível de consciência, que eu vou falar na primeira pessoa. Eu não sei se a gente tem, porque estamos desconectados. Falar dessa verdade entre os nossos fractais é muito fácil, porque por ressonância a gente está aqui conectado. Mas a hora que a gente dá um passo para fora desse círculo e vai para um universo desconhecido, onde a nossa verdade muitas vezes é confrontada, é onde as abelhas entram. Para mim, né, nesse movimento de retecer essa costura cósmica que elas fazem lindamente, que é ensinar o papel da colaboração através da regeneração. Então, para mim, assim, saber que as vespas eram as abuelas, são as abuelas, para mim tem um significado fantástico, até pela história das vespas no sítio, que me abriu um parênteses aqui cósmico, que depois eu conto no offline. Mas até pegando um gancho nessa sua fala, né? Ontem a Carla me trouxe assim, um áudio de uma mulher incrível e que ela fala
dessa migração da democracia para a cosmocracia. Ai, Que fantástico. é o que as abelhas vêm nos ensinar. Então, assim, da gente começar a olhar, porque antes, né, era a Terra, né, era a Pangeia, era tudo junto, de repente houve essa segmentação. Então, agora a gente vive as nações, os territórios, as guerras, essa divisão, essa separação. E as abelhas são assim um campo de consciência para trazer essa cosmovisão dessa cosmocracia, Fantástico. que é o que é bom como para eu o vejo. todo. É. Então, assim, a gente está saindo de um caminho de Lindo. desintegração total e talvez a gente ainda desintegre um pouco mais nessa guerra, nessas quebras todas que estão acontecendo, para que a gente possa ter uma visão mais integral. Outro dia eu estava vendo uma fala do Ernest, esse mestre da agrofloresta, da sintropia, e ele dizia assim que ele estava plantando uma floresta ama atlântica. Ah, eu também vi. Ai, eu- Meu coração, juro, Amo eu Atlântica. comecei a chorar quando eu ouvi essa fala, e eu falei assim, cara, olha o que esse amo cara tá Atlântica. fazendo. Ele está unindo os biomas. Maravilhoso. Porque a gente não pode negar que a ação do homem na natureza não existe erro assim. Ai, olha, você não pode criar essa abelha que é lá do Espírito Santo, você não pode criar ela lá no sítio, na Mata Atlântica. Tá. Mas em algum momento esse equívoco aconteceu. E o que vem a partir daí? Porque uma coisa é você querer ter a ganância e falar assim, eu vou criar aquela abelha que é muito produtora de mel, que não sei o quê. Outra coisa, tem uma informação do campo sutil que fala assim, aquilo aconteceu. E a partir daquela ação do homem, você começa a modificar. Então, o que eu sinto hoje é que vai haver uma união dos biomas. Porque a gente não vai mais conhecer os biomas. Não tem mais bioma, gente. A gente está na Mata Atlântica, lá na Believe, no extremo sul de São Paulo, e tem 10% da Mata Atlântica. Não tem mais bioma. Então, a gente vai começar a trazer uma planta da floresta amazônica com uma planta do cerrado, e de repente a gente vai criar uma floresta atlântica, uma floresta, não sei que Maravilhoso. nome. Então, assim, é um caminho de retorno dessa integração, dessa união, porque para a gente poder fazer essa virada regenerativa, essa virada restaurativa no planeta, Ótimo. é uma força de Fantástico. colaboração entre os humanos e os seres, que são os animais, A os gente faz parte do vegetais. bioma. A gente faz Floresta parte do precisa de bioma. homem, mulheres Exato. e humanos. E dessa Precisa. diversidade para dar essa força e dizer assim, agora vai todo mundo colaborar, é bioma com bioma, não vai mais ter separação, porque assim, se quer que haja vida, é uma força-tarefa de todos os seres, de todos os biomas nessa união, nessa cosmocracia. O que é bom para o planeta? Não tem, gente, não tem muro, não tem nação. Quem que inventou que o Brasil é do isso e daquilo? Assim, gente, de onde veio isso? Você tá falando isso, amiga? E curioso, porque acho que deve ter uns 2 ou 3 dias eu vi uma imagem de satélite mostrando o deserto do Saara, que estão nascendo plantas novamente lá. Aham. Então, do mesmo momento, como que a natureza, independentemente da visão que cada um tem sobre o caos, sobre o que é a intervenção humana, as catástrofes, etc., a Gaia tem um papel fantástico de automodulação. Ela entende que se você está tirando daqui, ela está redirecionando aquele quantum de energia para um outro lugar do planeta. E isso acontece em diversas camadas. Então, da mesma forma que na Pangeia, a Amazônia e o deserto do Saara eram um grande sistema, era um grande bioma, e na separação houve as movimentações energéticas que um se tornou deserto e o outro se tornou uma grande floresta, no processo de desertificação que está acontecendo na Amazônia, a energia foi requalificada do outro lado do oceano, em que a gente sabe que existe uma comunicação da areia do deserto que é levada para a Amazônia pelos corredores aéreos. Só tem Amazônia que porque só tem Saara. exato, e vice-versa. Então, a informação que a Amazônia está mandando para o Saara está voltando a ter floresta. Potência de floresta. Potência de floresta. Então, assim, e essa dinâmica de comunicação, que as abelhas também fazem muito bem, a gente também faz, só que a gente precisa reconectar as nossas antenas para a gente reativar essa grande malha cristalina humana, né? E que as abelhas são excelentes professoras, assim como a natureza, nessa comunicação sutil que a gente falou um pouquinho no episódio passado com a sua irmã. Que é essa malha de amor. A malha de amor. Que é essa malha Malha crística, crística, que exato. não tem a ver, assim, Jesus, ele só foi um cara que veio para mostrar pra gente como a gente, nós todos, humanos, podemos canalizar essa força de amor em nós, esse poder do amor, que ele é muito grande. Então, assim, eu vejo pela minha história, eu queria ter esse pequeno poder, esse poderzinho, né, assim, podres poderes. Eu queria os poderes podrinhos.
assim, de ter dinheiro, de poder comprar o que eu queria, de viajar, de fazer não sei o quê. Só que, gente, isso é tão pequeno, perto do egocêntrico poder pro verdadeiro da egocêntrico. natureza É. e do amor. Você fala assim, meu Deus, por que eu tô querendo essa coisa tão pequena? Por que eu tô tão, assim... a humanidade ainda não despertou. E hoje eu vejo, né, que você falou no podcast da Carla, sobre os presentes, né? Eu tô recebendo um grande presente na minha vida, que é um companheiro, que é poder vivenciar um amor verdadeiro, algo que eu demorei 45 anos para acessar, e que eu falo assim, meu Deus, eu idealizei um outro tipo de homem, um outro modelo que tinha aqui no meu campo mental. Só que o que a vida tinha para mim, nesse presente, era tão mais grandioso, era tão mais potente, era tão mais puro, era tão mais perfeito. Então, quanto mais a gente fica querendo as coisas e tendo esse poder, esse controle que a gente quer exercer sobre a vida, mais a gente está distante dessa malha frequencial, Exato. que é essa malha de amor. Exatamente. Em que quanto mais você entrega o controle, mais se entrega para a vida, para esse campo sutil e para essa maestria que é essa malha do amor, mas você vai plugando, e aí é só navega. É, porque é amor como consciência, um estado de consciência mesmo. Estado de consciência. É maravilhoso. Deca, eu acho que para quem está nos escutando, que não vem dessas jornadas todas sagradas através do caminho das abelhas, eles devem estar com um hiato para tentar entender aquilo lá. Eles devem conhecer uma abelha, eles devem conhecer um tipo de mel, eles devem conhecer um tipo talvez, de beleza das abelhas. Mas eu tive a oportunidade de estar no seu espaço da Believe e aquilo é muito... Eu confesso que eu não tenho profundidades no caminho sagrado das abelhas. Mas o que eu vivi ali, o que eu senti ali, e 3 coisas. Primeiro, a potência de juntar campos de verdade através das mulheres, que vocês colocaram ali, 11 mulheres juntas. E só o fato de estar lá, já acontece a cura. A gente manifestou alguns movimentos que me mostrou que é importante você experienciar no seu corpo físico a beleza, desde o ritual de uma mulher que estava grávida, que aconteceu super intuitivamente, no seu quarto, até todas essas mulheres com um campo potentíssimo entrar num espaço dentro da casa que tinha sido levado por abelhas que não deveriam estar lá e que deveriam estar... E a gente estava num espaço pequeno, né? E ao mesmo tempo ele era enorme, porque tinham 11 naturezas de dimensões muito distintas ali, num cômodo muito diminuto. Até, de fato, experimentar mel de verdade, que eu já tinha experimentado seus, em outros lugares que me chegaram nos potinhos sagrados, mas ali, direto da fonte, nem sabia dizer se o que eu fiz antes era mel. Então, conta um pouco para as pessoas essas 3 dimensões, assim, do que vocês fazem lá. Vamos contextualizar um pouquinho, né? A abelha, tá? Vamos falar uma parte mais prática, assim, a abelha. Então, a maioria das pessoas conhece aquela abelha com ferrão, a abelha apis mellifera, aquela abelha que pica, que dá pânico, que quer sair correndo, que tem nesse imaginário, assim, que carrega esse medo no nosso imaginário. Essa abelha, né? Qual a origem dela no Brasil? Ela foi trazida para o Brasil na colonização, pela igreja, para a produção de velas. É uma abelha que veio da Europa. Em 1970, um pesquisador africano, ele trouxe uma mesma apis mellifera, só que de outra região, para fazer uma pesquisa aqui. A abelha africana cruzou com a europeia, deu ruim. Nunca deu ruim, nunca tem erro, mas assim, não era o plano. Elas cruzaram e formaram a abelha africanizada, que é essa abelha que a gente conhece hoje, desse mel que está no mercado, uma abelha super produtora de mel. E nessa colonização, a gente se distanciou da origem das abelhas brasileiras, que sempre estiveram nos nossos biomas, que foram manejadas pelos indígenas, que fazem parte da cosmovisão de algumas ou várias etnias indígenas, que são as abelhas nativas com ferrão, que na evolução foram atrofiando o ferrão. Também como uma dica para a humanidade, para de ferroar, vamos pacificar, não tem ferrão. Não quer dizer sem defesa, né? Assim, as abelhas têm defesas. Então, uma chama caga-fogo porque ela joga ali uma resina na sua pele que queima. A outra chama lambiolhos porque vem lamber a secreção ocular dos animais que vão lá atacar aquela colmeia. Então, assim, importante a gente ter a nossa defesa, mas não tem esse ataque do ferrão. Então, assim, quando a Believe nasceu, foi um resgate de uma memória de infância do meu irmão, que estava lá no sítio, que tinha as abelhas jataí, aquelas abelhinhas lindas sem ferrão. E que ele resgatou essa memória de origem da infância dele e falou, pai, vou criar abelhas sem ferrão no sítio. E começamos a criar as abelhas sem ferrão nesse resgate
dessa infância do meu irmão e também num resgate de um conhecimento do que é do Brasil, original da nossa terra, Sim. né, que sempre esteve aqui. Então, a Believing é um chamado para a gente resgatar as nossas origens de conexão com a natureza, a origem daquilo que é do Brasil, sem excluir, sem dizer, ai não, a Apis, não, gente, é tudo perfeito, todas as abelhas são importantes, elas estão aqui para trazer essa força do amor, da polinização e da vida, porque falar de abelha é falar de vida. 70% dos alimentos que a gente consome vem das abelhas. Se você gosta de morango, agradeça uma abelha. Se você gosta de maracujá, Maravilhoso. é polinizado por uma abelha. Então, É daí assim, que vem a frase famosa do Einstein, que se ela sumir em 4 anos a humanidade some, porque provavelmente a gente vai perder todas as fontes de retroalimentação, não só de alimentos, mas de um bioma gigantesco, né, que elas devem fazer. Então, as abelhas são esse ativo de polinização, de disseminação, de garantia da vida. Apenas isso. Então, assim, todo Só mundo isso. devia ser um beekeeper, um meliponicultor, um apicultor, um guardião de abelha. Sim, guardião de abelha, eu Porque gosto. falar de abelha é falar da nossa própria vida. E assim, a gente tá tão desconectado da vida que, né, assim, eu vejo uma abelha, eu quero matar. Porque ela é perigosa. Só que o perigo maior tá na humanidade, tá na nossa desconexão com essa natureza. Então, hoje, a Believing, e aí, quando a gente traz os méis de abelhas nativas, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Quando eu tava nessa época, assim, totalmente desconectada da natureza, eu provei pela primeira vez o mel de abelha nativa, eu falei assim, ai, que horror, esse mel tá estragado, é meio azedo, que gosto estranho, meio ácido. E o meu irmão, assim, colimbriando, falava assim, não, essa é a beleza desse mel. Só que eu tava com o meu paladar totalmente pasteurizado, comendo, comida industrializada, fast food, e o meu paladar não entendia a complexidade daquilo que eu estava colocando na minha boca. E hoje eu falo assim, meu Deus, que resgate, porque o mel de abelhas nativas sem ferrão, cara, é uma medicina, assim, os antigos, né, indo lá para a origem também, os antigos, um conhecimento antigo era de pingar o mel de jataí nos olhos para tratar cataratas. Como, assim, a primeira medicina da nossa avó, quando você tá resfriado, com dor de garganta, assim, toma um mel, minha filha, toma um própolis. Porque tudo que vem do campo das abelhas é de um campo sagrado, sutil e aí espiritual, só que é de um campo de cura material muito potente. Sim. Que pode vir, assim, você vai descendo, né, do espiritual para um frequencial. Então, eu estou lendo um livro que são as farmacêuticas com asas, abelhas farmacêuticas com asas, que diz que onde tem abelha é um hospital da natureza. Um colmeal, onde tem as colmeias, é um hospital da natureza. Porque é um campo frequencial que vai te plugando nesse campo de amor. E aí, quando você vai descendo e coagulando, né, porque o mel é essa coagulação dessa dimensão universal de amor. Cara, o mel, ele é a coagulação da coisa mais pura e sagrada que tem. Que é como se fosse o amor líquido. O sol em gotas. Que lindo. Isso é muito lindo. E assim, essa medicina que a gente coloca dentro do nosso corpo, essa frequência das abelhas, né? E assim, as abelhas na polinização, nesse livro ele fala assim, e num livro do Steiner também ele fala assim, as únicas abelhas que usam a energia sexual é um zangão, e a princesa que vai copular com esse zangão para ser fecundada. As outras abelhas não usam energia sexual. Mas como é que elas usam? Através da polinização. Então as abelhas estão fazendo amor o tempo inteiro. Com a natureza. Com as flores. Ai, que Com as flores, nesse mutualismo. Então assim, a abelha vai... O que a abelha faz com a flor? Ela vai lá coletar o alimento dela, que é o néctar, que é o alimento energético, e o pólen, que é o alimento proteico. Isso é importante, porque a maioria das pessoas, assim como eu, provavelmente deve estar confuso. Não é um subproduto da abelha, é o alimento da abelha. O mel é o alimento da abelha. É o alimento energético da abelha. É o néctar que ela colhe da flor e transforma em mel, nessa alquimia interna. Dentro da colmeia, dentro da escuridão, ela alquimiza. O pólen é o alimento proteico que ela coleta das flores. Maravilhoso. E nessa coleta desses alimentos, ela presta um serviço maravilhoso nesse beneficiamento mútuo. Eu te ajudo e você me ajuda, que é o que a humanidade devia aprender. Assim, a nova sociedade, assim, mutualismo, eu te ajudo, você me ajuda. Você me fornece meu alimento e eu te forneço a possibilidade de multiplicação da vida. É tanta inteligência que você fala assim, a abelha fala, eu preciso do seu alimento e eu vou garantir que esse alimento nunca me falte para mim e que você viva
nessa polinização, porque é a multiplicação das plantas através da polinização. Olha que maravilhoso, coisa mais maravilhoso. linda. É a garantia da vida eterna. É. Então, na polinização, quando a abelha vai pegar o pólen, aquele pólen que estava da outra flor na patinha dela, vai cair ali, Foi fecundado. vai ser fecundado e vai garantir o quê? As sementes e os frutos. E é exponencial, porque uma árvore dá milhares de sementes, que dá milhares de frutos, que dão milhares e milhares, e É uma assim, progressão. o campo das abelhas é um campo exponencial de vida, Gigante. de amor. Então, as abelhas estão fazendo amor o tempo inteiro com o nosso ambiente. E assim, a gente está dizimando os biomas, dizimando as abelhas, e, e esse amor que as abelhas vêm trazer para a Terra, a gente está o quê? Vivendo guerra. E essa semana passada eu estava numa reunião com uma mulher e ela tem um projeto que chama Save a Bee, né? Salve uma abelha. E eu falava, eu vou criar um projeto assim, Save a Human. Salve um humano. Porque assim, sinceramente, gente, as abelhas não precisam ser salvas. As abelhas nem desse planeta são. A origem das abelhas, espiritual, consciencial, não sei como é que eu posso chamar, que âmbito, as abelhas são de Vênus, o mesmo planeta que vem a rosa e que vem o Maravilhoso. trigo. Maravilhoso! As abelhas não precisam ser salvas. Se as abelhas morrerem, elas vão lá para o planeta delas e elas estão lá, num campo tão sagrado. As abelhas estão aqui como professoras para ensinar à humanidade uma nova forma de vida. E que essa palavra amor já está tão banalizada, mas, gente, é um campo, assim, que é muito bonito, que é muito belo, que é muito sagrado, que é esse campo do amor, que é muito mais poderoso. Que assim Totalmente. é exponencialmente, infinitamente mais poderoso do que esses pequenos, podres poderes que a gente segue insistindo em querer para nossa vida e que estão levando a gente para a guerra. Eu sinto, amiga, na sua fala que as abelhas trazem um ensinamento que a gente experiencia isso também em outros universos, em outras realidades, que é esse fluxo constante do micro para o macro, esse movimento do indivíduo para o coletivo, do coletivo para o indivíduo, da microgeometria para a macrogeometria. E esse movimento e esse fluxo de energia da gente para elas, delas para a gente, a gente fala aqui em camadas nas nossas origens, da mesma forma em que a humanidade, quando a gente tem essa sede, que foi a nossa sede de criar esse podcast, de compartilhar as nossas sabedorias, as nossas pesquisas, os nossos estudos sobre as origens, e que a gente vai lá para a Lemúria, vai para a Atlântida, né? Essa nossa busca de reconexão, a gente como micro para essas macroconsciências, vai além de um resgate, vai desse fluxo de reconectar e de polinizar o conhecimento para que a gente traga esse conhecimento como sabedoria através desse acesso interno do nosso ser. Enfim, as piritas de Gabi, vamos mudar, conseguimos. né? Mudamos. As piritas de Gabi, ouvindo a sua irmã e agora te ouvindo, para mim essa dança consciencial, que para a gente aqui ainda é até mais fácil e mais acessível de falar, e que talvez para quem está nos ouvindo aí não seja tão simples, justamente por know-how aí de pesquisas de acesso de informação. Mas eu diria que o que as abelhas trazem para Origens hoje aqui, e Li pode complementar, né, nessa nossa troca aqui sempre tão linda e polinizadora, Sim. buscar origens, buscar esses fragmentos ancestrais e primordiais e trazer para a nossa realidade do presente, é fazer o trabalho dessa costura que as abelhas sempre fizeram, né? Vindo do cosmo, independentemente de que parte desse universo elas vieram, como anciãs e como mestras, assim como a gente já acessou e trocou aqui de outros seres que vieram para o planeta trazer esse campo consciencial, a humanidade é uma grande alquimia cósmica também, né? De várias consciências estelares que vieram polinizar o planeta. Nós somos o fruto de uma grande polinização cósmica, universal. E essa polinização e esse grande alquimizador que somos nós humanos, através da nossa estrutura, da geometria do nosso DNA, o que eu vejo que as mestras abelhas, pelo menos para mim, assim, traz muito, é essa reconexão com essa nossa polinização e essa grande alquimia interna do nosso ser. E que ela é exponencializada no campo humanidade quando a gente romper isso que você trouxe muito na sua fala hoje, romper essa self
e entender esse coletivo, mas ao mesmo tempo que a gente traz muito aqui em Origens, a reconexão dessa self é imprescindível para a gente entender esse nosso pertencimento dentro de um coletivo, que é o que as abelhas fazem, que às vezes que eu fui no sítio, você trouxe também lindamente, cada uma sabe o seu papel ali dentro, cada uma sabe a sua função. Então, para que cada ser se reconecte, esse inner, essa self, é imprescindível para a gente entender qual é o nosso papel dentro desse grande case humanidade e vice-versa. Exato. E a humanidade nos devolve isso Exato. através dos estudos de origens, porque aí é esse grande retecer de reconexão do tecido da vida. Porque as pessoas muitas vezes nos questionam, tá, mas por que estudar origens? Por que nos conectarmos às abelhas? Porque é se conectar com o todo, com esse fragmento dentro de nós e reconectar esse tecido é reconectar essa chama crística que habita dentro da gente. Porque Jesus, ele nasceu 2000 anos e 24 atrás, mas a consciência crística está na Terra desde que a Terra é Terra. Desde que o universo é universo. Exato. Ele só se manifestou na matéria. Então, eu acho que, para mim, assim, o néctar dessa sua fala é entender que nós também somos abelhas. Nós também temos essa consciência polinizadora, alquimizadora da vida. Exato. Porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso através da nossa consciência. Eu acho que é só aí que deveria ser esse olhar, né, muito importante para as abelhas com essa coisa de alquimizar. Enquanto vocês estão falando aqui, o meu néctar é, assim como a gente olhou para o Cristo e chamou ele de Avatar, e chamou ele de Rei dos Reis, é porque nos faltava repertório. Você queria botar ele como comandante máximo. Não era sobre isso. Não. Aí a gente olha para as abelhas e qual é o nosso olhar? Aí você chama ela de operária, você chama ela muitas vezes até de rainha, porque é a nossa forma de organizar a sociedade. Como é que é olhar para eles, tanto para o Cristo quanto para uma colmeia, e dar outros nomes? Que nome teria a rainha se não fosse o nosso olhar colonizador? Nossa, Que nome teria a operária se não fosse o nosso olhar industrial fabril? Dentro dessa consciência alquimizadora, criadora e tecedora de vidas. Finalizamos por aqui, é isso. Obrigada! É isso. E assim, nossa senhora, até me bate forte assim o coração, porque... Nossa, fantástico. Lígia, fiquei tonta, calma. Veio muito forte aqui através. Gabi, põe a geometria no fundo aí para nos inspirar neste. Então, mas o que eu queria trazer, assim, uma fala polêmica, que eu queria resgatar. Isso que você falou, quando eu vim para cá, assim, me veio muito assim, essa coisa do Cristo das abelhas, porque quando o zangão, ele fecunda a rainha, ele morre. Porque ele cumpriu a função dele. Então, esse nome que a gente dá, né, para essas caças dentro da colmeia, então assim, a rainha. Dentro dessa nossa visão, assim, a rainha é aquela que pega o bastão e manda em todo mundo. E assim, gente, a rainha, ela exerce um poder magnético dentro da colmeia de coesão. Então, o fato da rainha estar presente na colmeia, e isso deveria ser... Me contratem para palestras nas corporações de novas lideranças, porque o fato da rainha estar presente na colmeia, o magnetismo que ela exerce gera um poder de coesão. Cada uma está cumprindo a sua função. A operária, a faxineira é tão importante quando a rainha não tem hierarquia. Cada uma só cumpre a sua função. É que a gente, nessa sociedade que até assim, a gente suja as palavras, rainha, faxineira, operária, não tem isso. E para mim, o Cristo era um ser preto. Era aquele ser com a pele escura. Não é esse ser angelical que a gente criou, e isso tem tudo a ver com as abelhas, porque para mim as abelhas, elas têm a energia do fogo, porque né, nas ciências antigas dizem que elas vieram da lágrima do deus Ra, que é o deus Sol. Só que para mim as abelhas têm uma energia muito terrena. E aí nessa conexão com o Cristo, para mim assim, o Cristo dentro dessa luz absurda que ele tinha, que era essa luz divina que veio se materializar na Terra, ele não podia ser um ser branco, angelical, ele era um ser preto, um ser moreno, um ser cor da terra, para equilibrar essa potência de luz, que era uma luz branca, né? Você lê o livro dos Essênios, eles falam assim, o grande Rabi branco. Mas ele tinha uma aura branca, pura, que todos nós podemos acessar e ter.
Só que ele era um ser da terra, ele era um ser preto, ele era um ser humano, não era esse ser que a gente colocou lá naquele patamar angelical, endeusamos, não, Cristo era nós, Cristo era assim, Jesus era pé descalço, era um cara da terra, era um cara que lavava os pés dos apóstolos, era um cara que veio ensinar a humildade, não tem nada desse endeusamento todo. Então, assim, ressignificar as figuras, os nomes, tirar esses dogmas, esses padrões, essa visão colonizada de Jesus assim, branco, angelical. E, gente, bora voltar pro simples. Esse fim de semana eu fiz o que meu companheiro tem essa fala, agora é a hora da revolução da enxada. Gente, vamos voltar a plantar? A gente convocou um plantio coletivo, só apareceu mulher. Cadê os homens, gente? Cadê? Pra gente voltar pra terra, pra gente voltar a aprender com Jesus, esse Jesus que, né, que refizeram a figura dele naquela época, falavam, cara, não podia ter nascido um Jesus assim, europeu, era um Jesus que tinha um nariz largo, que era moreno. Então, assim, bora voltar para as nossas origens, bora voltar para esse futuro. Para a gente ter futuro, precisa ser original. E para ser original, a gente precisa se conhecer, saber quem a gente é, por isso que se fala tanto de autoconhecimento. Porque, assim, primeiro saiba-se. Saiba quem você é, para você ocupar o seu lugar e para poder cumprir a sua função. A gente fala hoje tanto em propósito, em coisas tão assim, ai, qual que é o meu propósito? Tão romantizado. Cara, assim, qual que é a sua função? Exerça a sua função, porque a gente está precisando de você, na sua plenitude, conhecendo a sua origem, para você ser quem você é, o seu ser integral, para cumprir a sua função, para que nessa malha cósmica de amor, a gente vá em frente, a gente consiga passar dessa humanidade que a gente está hoje para essa nova humanidade. Mas primeiro a gente precisa só aprender a ser humano. Maravilhoso. Vamos respirar mais uma vez. Fechemos. E trazendo a celebração das abelhas através dessa grande abelha cósmica. E agora fez para mim muito mais sentido ser uma pirita no centro dessa grande alquimia. Pelo magnetismo, né? Pirita nada mais é do que ferro. Sim. Nada mais é do que terra. Então, assim, a geometria de Deca para esse coagular alquímico das abelhas para origens de hoje é uma geometria que me surpreendeu, porque assim como eu também tento burlar os canais da fonte e trazer, através do meu mental, no modus operandi da sabedoria que eu tenho com os cristais, a alquimia sempre por um outro viés, que desconstrói tudo e fala, sabe, bagunça o quebra-cabeça e fala, agora monta de novo. É sobre isso. E a sua geometria, ela veio desse lugar, amiga. E quando eu senti de trazer a pirita como cerne central, é por esse magnetismo, que é um magnetismo que cada um de nós tem dentro. Mas para que a gente se conecte, assim como a rainha dentro da colmeia, ela simplesmente é, porque ela sabe que ela é. Então, o grande alquimizador humano interno, para a gente entender essa grande potência manifestadora do nosso ser, a gente precisa entender quem somos nesse magnetismo de quem somos. Porque aí a gente simplesmente se põe no fluxo, que é o que a gente falou um pouquinho no episódio passado, e que as abelhas, através da sua fala, trouxe. A gente simplesmente é. Então, a sua geometria, inclusive uma dica que eu dou para quem quiser se conectar com essa geometria quando ela for para o ar, é olhar para ela e reconhecer em você essa força magnética que nós somos. Porque Feminina. o nosso... Feminina. Rainha. Porque é essa alquimia que corre nas nossas veias. O nosso sangue é rico em ferro. Então, a nossa água líquida que percorre aqui é ferrosa. A gente tem esse magnetismo. Só que existe um hiato entre o que nós temos porque somos e o que a nossa consciência entende que é. Que é muito da fala dali, né? Esse hiato, o grande alquimizador na sua geometria é a pirita. Então, a pirita como essa grande bola, essa grande esfera alquímica de ferro, trazendo para o centro o seu centro. Dentro do seu processo, dentro do nosso processo, dentro do processo de origens. E, curiosamente, na base dela, e eu estava olhando para ela agora e eu vi uma grande rainha, bundinha, gordinha, que aqui para mim é esse quartzo com rutilo, e o rutilo são os raios do sol.
Então, para mim, e obviamente essas gotinhas de rosa, né, celebrando essa alquimia do amor, dessa polinização do amor, a gente te honra muito por ser esse portal também com as abelhas, mas antes de mais nada, ser um portal humano, porque somos humanas, Sim. né, e que estamos honrando essa força desse feminino, para que a gente possa, sim, ser essas grandes alquimizadoras dessa magia, desse oculto, dessa ritualística, que a gente, como portal dessa grande manifestação da vida que somos, que a gente possa polinizar mais um pouquinho aí as consciências através de origens. É isso, que seja assim. Para mim, Origens é a gente resgatar a verdade do nosso ser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse foi o que Jesus disse. E é esse o nosso caminho, pelo menos o meu. Maravilhoso. Se eu tivesse que renomear pelo menos a rainha e o zangão, ela para mim hoje eu saio daqui com a força feminina magnética, a força da vida que permanece, e ele como a força da vida elétrica, a que se doa. Assim é. Gratidão. Assim é.